Oi gente, tudo bem? A lista de hoje é 5 livros sobre casamento. E por que isso? Na verdade, né, as minhas leituras mais recentes têm tocado nesse tema, e não só de esbarrão, na verdade, né, tem mostrado bastante mesmo do tema casamento, relacionamento, enfim. Nossa, por que não, né, trazer isso num vídeo? Até porque eu logo de cara, assim, enxerguei a semelhança mesmo, né, entre esses livros que eu tenho lido, alguns livros que eu já li há um tempinho. E uma coisa eu achei interessante nesses livros que eu trouxe pra falar pra vocês nessa lista, porque assim, eles abordam o casamento, mas eles abordam com uma visão um pouquinho mais pessimista. E lógico, né, porque a maioria dos livros que eu leio e que eu gosto mais são os livros mais pessimistas mesmo. Na verdade, eu nem chamaria tanto de pessimista, mas eu chamaria mais, assim, não sei, eles vão por um viés mais realista, digamos assim. E a realidade, ela não é toda flores, né, como a gente sabe muito bem. E existem os problemas, claro, mas quando eu digo pessimismo aqui nesse caso é porque tem o realismo, mas ele vai um pouquinho mais assim na decadência, na degradação. Eu particularmente gosto disso, né, nos livros, tema geral, assim, não só sobre casamento, sobre amor, enfim. Cada livro ele mostra esse casamento de um jeito diferente, sabe? Então os conflitos, alguns se repetem, outros não, às vezes o desgaste acontece por motivos diferentes. Vamos lá então mostrar o primeiro livro e falar um pouquinho dele também, da visão que ele traz do casamento. É um livro que eu li lá no comecinho do ano e foi um livro arrebatador, pelo menos pra mim, entrou na minha lista de livros da minha vida, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ele fala bastante sobre amor, mas não só isso. Ele tem um caráter um pouquinho mais filosófico. O Thomas e a Teresa, eles são um casal, e a gente vê durante a trajetória inteira, assim, né, do casal, que o Thomas, ele não consegue se privar dos desejos dele, né? Então ele é, assim, um homem adúltero, ele não consegue não ser dessa maneira. E por outro lado, a Teresa, ela é a fidelidade extrema, sabe? E a Teresa, ela sabe dos casos do marido dela, só que ela sofre calada. Ele até fala mesmo no livro, é um amor assimétrico. E ao mesmo tempo, os dois precisam muito um do outro, sabe? O Thomas, ele precisa muito da Teresa e ao mesmo tempo ele enxerga ela como um peso na vida dele. Em determinados momentos ele tem assim essa pretensão, essa vontade de se livrar desse peso, mas ele não consegue, sabe? E a Teresa, por outro lado, ela precisa muito do Thomas e por isso mesmo que ela sofre em silêncio, sabe? Que ela não toma uma atitude, né, em relação ao adultério dele. Ele faz uma comparação muito interessante. Porque assim, ele fala que o amor deles, do Thomas e da Teresa, repousa na certeza da fidelidade da Teresa. E essa fidelidade dela é como um palácio apoiado em uma única coluna. Então pra você ver a assimetria mesmo disso, sabe? Uma coluna que sustenta todo um palácio. E esse palácio é a fidelidade da Teresa. Talvez a fidelidade dela, talvez a força dela em se manter tão frágil, mas ao mesmo tempo tão firme e quieta, sabe? Suportando tudo, ela é quem dá a força, né? A sustentação dessa relação, desse amor deles, né? Porque, e apesar de tudo que acontece no livro, apesar da personalidade dos dois, existe o amor, eles se amam e é muito visível isso. Bem, o segundo livro sobre casamento, relacionamento, é Em Tom de Conversa, do Julian Barnes. Esse livro é incrível, gente. Aliás, o Julian Barnes é incrível. Ele tem, assim, essa coisa do sarcasmo, sabe? Esse humor inglês dele é sutil, mas é afiado, sabe? O Tom de Conversa, na verdade, traz um triângulo amoroso e é narrado a várias vozes, entende? Então a gente tem as vozes dessas três pessoas que se alternam e ao mesmo tempo a gente tem também algumas outras pessoas que dão os pitacos delas ao longo da história. Mas essas três pessoas são o Oliver, a Gillian e o Stuart, sendo que a Gillian e o Stuart são um casal e o Oliver e o Stuart são melhores amigos, assim, de infância. Às vezes, uma certa rixa entre o Oliver e o Stuart, porque eles têm um perfil bastante diferente, na verdade, né? O Oliver é todo bonzão, blá blá, ele é meio idealista, assim, sabe? Já o Stuart não, ele é todo certinho, trabalha num banco, e ao mesmo tempo ele não tem muito sucesso assim com as mulheres, nos encontros. Enfim, né? Daí ele conhece a Gillian, eles se apaixonam e se casam.
Só que vai acontecer um triângulo amoroso, né? Como a gente sabe desde o começo, desde a sinopse do livro. Bonita a maneira como o Oliver se dá conta de que ele se apaixona pela Gillian e o momento exato que isso acontece, que curiosamente é no casamento dela com o Stuart. Essa questão do triângulo amoroso, quando a Gillian começa mais ou menos a se interessar pelo Oliver, não quer dizer que o casamento dela esteja ruindo, digamos assim, porque ela e o Stuart são recém-casados. Ele traz, assim, muitas reflexões a respeito do casamento, dos relacionamentos e do amor de forma geral. É sempre, né, de novo, por um lado mais pessimista. E quem dá um show, assim, na minha opinião, é a mãe da Gillian, que várias vezes ela fala a respeito, é uma senhora, né, francesa. E ela fala muitas coisas, assim, que você pensa e fala, nossa, é muito verdade, né? E tem uma parte, assim, do livro que eu achei, um trecho, na verdade, né, que eu achei bem significativo. Eu não vou falar o trecho, né, assim, exatamente, mas a ideia dele é que num casal, lentamente, a gente vai perdendo a capacidade de fazer a outra pessoa feliz. Mas a capacidade de magoar a outra pessoa, essa segue intocável durante todo o casamento. Ou seja, chega num ponto que você não consegue mais fazer o seu cônjuge feliz, mas você ainda consegue magoá-lo muito. Enfim, as possibilidades de magoar são infinitas sempre e são sempre assim, no auge, sempre existem na verdade, quando as possibilidades de fazer a pessoa feliz, né, a capacidade mesmo de dar essa felicidade, ela vai diminuindo ao longo dos anos. Até porque as histórias desse livro, assim, que os personagens vão contando, elas não são histórias felizes, né? Por exemplo, que nem eu falei, a mãe da Gillian, que ela chama Madame Wyatt, ela não teve um histórico bom no amor, né? Ou seja, o pai da Gillian abandonou ela por uma garota muito mais nova. Isso é uma coisa importante que ela fala. As regras do casamento são imutáveis. E tem uma coisa que é certa, o homem nunca vai deixar a mulher por uma mulher mais velha. Vai ser sempre por uma mulher mais nova. Ou seja, lógico, isso vem também contaminado pelo histórico da personagem. Bom, então essa é a visão de amor retratada no livro Em Tom de Conversa. Vamos passar para o próximo livro, Em Caso de Felicidade, do Davi Fuenquinos. E esse livro começa assim de um jeito meio engraçado, né? Na verdade, o Fuenquinos, ele dá assim um certo tom hilário e ao mesmo tempo sarcástico, né, para as histórias dele, para a maneira como ele relata. E a gente vê o casal Jean-Jacques e a Claire, e eles são casados há 8 anos, têm uma filha, e na visão dos outros, né, dos amigos, conhecidos, eles têm um casamento perfeito, eles são unidos e se amam e blá blá blá, mas na verdade não é bem assim, porque existe um tédio, um marasmo no casamento, sabe? Não é mais aquilo que era antes, até por conta também, né? Tem uma criança, enfim, passou o tempo. E é chegado o momento que o Jean-Jacques vira e pensa, tá na hora de eu arranjar uma amante. Então ele começa meio que a sair de vez em quando aí com uma colega de trabalho dele, e a Claire, ela começa a ficar um pouco desconfiada das coisas e ela contrata um detetive pra ir mais a fundo nessa história, ver o que tá acontecendo. Mas aí o que acontece? Nesse meio do caminho, ela e o detetive acabam se envolvendo. Bom, então a gente tem aí já um adultério mútuo, e num casamento que também as coisas já estavam bem entediantes. E o que a gente presta atenção, na verdade, desse casamento é que eles se prendem, pelo menos o Jean-Jacques, né? Ele se prende muito a lembranças do passado para segurar o casamento e para ter um motivo de seguir aquela história. Então tudo que ele lembra assim de melhor do casamento é uma viagem que ele fez com a esposa para Genebra. E porque como aquela viagem foi um momento feliz na vida deles, mas é aquilo, é um momento, ele fica carregando aquele momento como maneira de justificar o motivo mesmo, né, do casamento durar, né, do casamento seguir. E mesmo quando ele percebe assim essa tal crise no casamento e tudo mais, ele volta para esse momento como se isso fosse uma maneira dele se agarrar mesmo, né, ao casamento. Só que ao mesmo tempo, essa traição dos dois lados, ela é renovadora, eu diria, sabe? Porque ela traz de volta a juventude para eles. Então, eles começam meio que a agir como adolescentes, né, com seus amantes, assim. Eles passam a beijar com uma emoção diferente, sabe? Não é tudo mais, assim, mecânico do jeito que vinha sendo no casamento. Enfim, dá um respiro pra coisa toda. Então a gente vê, assim, os dois lados e nós, como leitores, chega uma hora que a gente começa mesmo a pensar, né,
Será que uma separação ou mesmo uma traição, ela traria pontos benéficos para uma relação longa, para um casamento, né? Traria um frescor, talvez uma sensação de novidade quando essas pessoas saídas dos respectivos casos se juntassem novamente? Ou mesmo, será que elas voltariam a se juntar uma vez que elas descobriram uma nova juventude longe do parceiro e descobriram que é possível seguir vivendo e é possível seguir vivendo bem longe do parceiro? Então é uma coisa assim, pra pensar mesmo, né, pra se perguntar, e é por isso que eu acho esse livro muito interessante, né, principalmente no que diz respeito ao amor, às relações, enfim. Bem, o quarto livro sobre casamento é Amor, etc., também do Julian Barnes, e na verdade esse livro ele é continuação do Em Tom de Conversa, então ele vai trazer os mesmos 3 protagonistas centrais, que é a Gillian, o Stuart e o Oliver, e só que assim, tempos depois, né, daquela primeira história. Então, na verdade, passaram 10 anos, e o que a gente vê nesse casamento, na verdade, é um casamento já desgastado, é um casamento que tem o tédio, que tem 2 crianças também, e uma das pessoas desse casal já teve um momento assim de muita depressão, ou seja, já ajudou ainda a desgastar ainda mais, né, essa relação. E tem também a questão de que passaram-se 10 anos, né, do final do outro livro, ou seja, eles já não são mais tão jovens, eles já estão na meia idade, digamos assim, no envelhecer. Então as necessidades acabam mudando um pouco, sabe? A visão de mundo acaba mudando, os desejos e mesmo aquela questão de o que vale ou não a pena fazer, né? E também tem uma questão bastante interessante que, se eu não me engano, é o Stuart que toca nesse ponto, que é a questão da mudança mesmo que acontece nas pessoas ao longo do tempo, com a convivência, com o casal, sabe? Com o cônjuge, no caso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ele conheceu num determinado momento da vida, tempos depois, ela com a pessoa que ela está casada, enfim, ela não é mais a mesma pessoa, sabe? Ela tem traços, né, da mesma pessoa, tal, a essência, mas a convivência vai operando mudanças nela. E ele traz uma coisa também interessante, que ele fala dos níveis tóxicos que a gente pode ficar exposto, digamos assim, em convivência com o outro. Então, até que ponto, né, nós podemos ficar expostos a esses níveis tóxicos que a gente adquire das outras pessoas. E aquela questão mesmo, né, que acompanha o envelhecer, né, o processo de amadurecimento, que é o que a gente quer e não quer para nós mesmos, que no final é muito diferente do que a gente realmente consegue, e aí entra mais um fator também, né, com o que a gente acaba se contentando em determinado estágio da vida. Porque quando a gente é jovem, é muito fácil a gente não se acomodar e buscar outra coisa, sabe? Agora, com o passar do tempo, a gente acaba aceitando muitas coisas, se conformando com muitas coisas, se acomodando mesmo, sabe? Em várias situações, num casamento, por exemplo. E mesmo nos nossos desejos, sabe? A gente quer X, mas a gente acaba tendo que se contentar com Y, porque a gente não tem X. Então tem toda essa questão, sabe? Que é um tanto pessimista, mas eu diria que é um tanto real também, infelizmente. E ao mesmo tempo, quando você não está com essa pessoa, né, que em um certo momento da sua vida você amava, ou que às vezes você continua até amando, tem muito aquela visão, né, que está aliada ao fracasso, né? Então todo divórcio, querendo ou não, na cabeça das pessoas, enfim, está aliado ao fracasso. Então a gente diz, o casamento fracassou. E não o oposto, por exemplo, o casamento foi bom dentro daquele período que ele durou e não durou mais, né? Enfim, é uma característica, mas a gente coloca adjetivos, na verdade, nessa característica. Eu diria mais, até eu acho que a gente julga essa característica. Então não é mais um casamento que não deu certo, é um casamento que fracassou. Então você passa a levar aquele fracasso com você e você leva inclusive para as suas relações futuras. Bom, agora passando ao último livro dessa listinha de livros sobre casamento, também é uma leitura super recente, Nós, do David Nichols, que é um lançamento recente da Intrínseca. David Nichols fala muito bem sobre relacionamentos, na minha opinião, sabe? Em Nós, na verdade, é um casal e eles têm um filho que já está indo para a faculdade. Então é no momento que esse filho está prestes a sair de casa para se mudar, para fazer faculdade, a relação desse casal meio que estremece.
E não é que estremece por causa disso. Na verdade, ela vinha estremecida há bastante tempo, mas é esse fato do... Gente, tem uma música bem desagradável passando aqui na rua. Deixa acabar isso, eu continuo. Bom, enfim, a união desse casal, na verdade, já estava muito estremecida. E sempre tem aquela questão, né, pra uma pessoa do casal, tudo parece que está bom, né? Enquanto pra outra, tipo, tem a crise. Então, é isso mesmo que acontece aqui. Tem um protagonista e ele meio que fica surpreso quando ele percebe que a esposa dele não quer mais continuar no casamento. E aí ele começa meio que a rememorar a vida dele, né? Ou quando ele conheceu a esposa. Eles não eram exatamente, assim, muito compatíveis no início, né? Enfim, eles acabam namorando, acabam casando. Aí tem esse filho que está indo pra faculdade. E nesse meio tempo eles passaram também por um trauma muito grande, né? Que ao mesmo tempo, se ele servia para abalar um pouco a união deles, também serviu pelo oposto, né? Assim, para eles darem força um pro outro, para prosseguirem juntos. Só que a questão é que esse casamento ele vai se desgastando, ele vai se degradando por N motivos, né? Então tem tanto a questão assim do emprego mesmo, da falta de tempo, né, desse cara que é o Doug para a família, né? Uns horários meio loucos, assim, de trabalho, e também a questão do estresse, né, de chegar estressado, assim, e trazer aquele estresse para dentro de casa, e ao mesmo tempo, tudo isso possibilita um maior conforto para a família, né, uma melhor situação financeira, mas claro que para tudo há um preço a se pagar, e isso, na verdade, fica em evidência depois, né, quando o protagonista vai rememorando as várias etapas do casamento dele. Porque, por isso a surpresa dele, né, no momento que ele percebe, epa, minha esposa não quer mais continuar comigo. E não é que é uma briga que gerou isso tudo, na verdade é com muita calma, né, que ela coloca essa questão pra ele, assim, com serenidade. E, inclusive não é nenhuma questão de impulso, de querer fazer aquilo na hora mesmo, tipo, eu quero sair daqui, ponto, né, vamos nos divorciar, mas não. Inclusive eles fazem uma viagem com o filho antes dele ir pra faculdade, uma viagem pela Europa para fazer um tour por museus de arte e tal. Mas a verdade é que com o tempo, e isso é uma coisa assim muito real, né, eu diria, com o tempo, as diferenças entre as pessoas, elas vão ficando cada vez mais gritantes, cada vez mais evidentes e mais difíceis de serem toleradas, sabe? Se no início do relacionamento as diferenças, elas meio que dão um sabor, um tempero, né? Digamos assim, eu acho que pelo menos a grande maioria das pessoas enxerga dessa maneira. O que antes era divertido e engraçado e excêntrico passa a ser insuportável. Então, este casamento aqui do Nós, ele vai se desgastando completamente. Tem a questão, que talvez é uma das mais primordiais do livro também, que é a do filho, sabe? Da presença do filho. Ele meio que, enquanto ele está naquela casa, existe um real motivo para esse casal continuar levando a mesma vida e talvez não há nenhum motivo consciente, mas não há necessidade de questionar esse casamento, de questionar do porquê eles estão juntos, porque existe uma criança, um adolescente, é o filho, e eles estão lá desempenhando o papel de pais, né, criando, educando esse jovem. A partir do momento que ele já tem pernas para andar por conta própria, ele vai sair de casa, vai começar uma vida na faculdade, dificilmente vai voltar para casa, o casal se vê sozinho. E aí, talvez o único sentido que os unia e que talvez eles não enxergassem, não tá mais lá, não há mais sentido. E aí também tem a percepção de que eles podem continuar desempenhando o mesmo papel de pais sem necessariamente estarem juntos. Então acho que todas essas questões acabam assim efervescendo naquele caldeirão e coisas vêm à tona, né? Sentimentos vêm à tona, necessidades vêm à tona. Então é um livro assim muito rico, muito interessante, sabe? Bem, então foram estes os 5 livros sobre casamento. Cada um deles traz algumas nuances particulares, mas ao mesmo tempo todos eles conversam sobre o mesmo tema, claro, né? Os relacionamentos, os casamentos, e de um jeito que tem muito em comum, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa lista. Eu adoro fazer lista, eu acho que eu devia fazer com mais frequência. Então é isso, gente, eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês. E se vocês souberem, lembrarem de algum livro que vocês leram, enfim, que tem um casamento com um lado um pouquinho mais alegre, falem aqui nos comentários, porque eu também tô meio curiosa, né? E muitas vezes, quando tem um casamento feliz, geralmente ele tá meio que no fim da história, né? Ele termina com um casamento, então a gente nem sabe se ele foi mesmo feliz, né? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um curtir,
sigam o blog, se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!